Olá a todos. Gente, nós vamos fazer aqui um nosso exercício utilizando o Global Mapper, certo? Então esse é um vídeo em que eu vou demonstrar, né, a análise aqui pelo Global Mapper daquele problema de classe. Então aqui nesse problema aqui de classe, nós fizemos inclusive o traçado da bacia hidrográfica e eu vou mostrar para vocês como é que você gera essas curvas de nível e como é que você faz esse traçado automaticamente aqui com o Global Mapper. Eu vou abrir aqui o software. Ok. Neste software, pessoal, eu venho aqui em Open Data Files e eu vou abrir dois arquivos que eu vou disponibilizar também para vocês. Vou explicar aqui para vocês. Esse primeiro arquivo, carta, é um arquivo GeoTIFF, como vocês podem ver, arquivo TIFF, em que eu consigo obter essas informações, pessoal, lá no site do INPE, que está, inclusive, no Google Sala de Aula. Já esse arquivo aqui, rios, ele vai apresentar os rios dessa região aqui dessa carta. Então, primeiramente, eu vou abrir aqui esse arquivo carta. Está aqui o detalhe da carta que eu tenho lá do INPE. E vou abrir também o arquivo rios. Então, venho aqui em Open Data. E vou abrir aqui esse KMZ de rios. Ok, pessoal. Então, vocês notem que aqui na lateral esquerda, você tem as camadas ou layers, né, com essas duas informações. O que nós iremos fazer? Eu vou dar aqui um zoom nessa região aqui, que é justamente onde está o nosso rio, nosso riacho que nós analisamos, Riacho Caipu. Vocês podem ver que o Riacho Caipu, deixa eu clicar aqui nessa ferramenta de informação. O Riacho Caipu. Deixa eu ver se tem aqui o nome dele. Aqui não vai ter o nome, mas tudo bem, certo? O Riacho Caipu, pessoal, é esse riacho bem aqui que eu estou destacando aqui para vocês. Vocês podem ver pela familiaridade aqui, ó. Riacho Caipu é exatamente esse riacho aqui que está passando aqui por essa linha. E aí o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou mostrar aqui para vocês como é que se gera as curvas de nível, tá? Então eu vou gerar as curvas de nível desta região aqui. Para fazer isso, basta clicar aqui em análise aqui do terreno e eu vou clicar aqui em gerar contornos do terreno. Eu vou gerar aqui, pessoal, contorno de 5 em 5 metros. Eu acho que tá bom, tá? Pode ser até um pouco maior, de repente 10 metros, de 10 em 10 metros. Aí fica a critério de cada um, tá? Vamos deixar 10 metros, não fica tão poluído. E aqui nessa aba, nessa quarta aba aqui, ó, tem simplificação, tiling, essa última aba aqui, você vai procurar aqui a opção Draw a Box. Vou clicar aqui em Draw a Box e vou desenhar aqui um retângulo nesta região, tá? Não vou pegar uma região muito grande, vou pegar aqui só para a gente ter as curvas de nível nessa localidade. Vou dar um OK. Vocês notem que ele desenhou aqui na nossa área aqui de trabalho, né, no nosso projeto. Vou dar um OK. E ele gerou as curvas de nível de 10 em 10 metros, né, que nós tínhamos especificado. Onde é que está a nossa barragem? Vamos lá. Nós tínhamos projetado a nossa barragem aqui, ó, entre essas duas elevações, que elas são facilmente identificadas aqui, certo?
esta e esta elevação aqui. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para projetar a minha barragem? Para, por exemplo, visualizar o perfil do terreno. Para visualizar o perfil do terreno, ó, você pode utilizar esse comando aqui, Path Profile. E aí você basta desenhar aqui uma linha, clicar com o botão direito. E aí o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai mostrar aqui, ó, o perfil deste terreno. Note que aqui tem uma elevação, aqui tem uma depressão, aqui tem outra elevação, enfim, tá? Então, esse comando Path Profile eu consigo visualizar bem aqui, né, o relevo local. Mas o que eu quero mesmo é determinar, né, meu ponto de drenagem. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente, pessoal, é que nesse ponto de drenagem tem que ser o ponto mais baixo aí desse local, que nem sempre coincide com esse rio aqui que nós traçamos, tá? Nesse caso aqui, ó, mais ou menos aqui pertinho dessa linha, dessa curva de nível, vocês notem que eu tenho um ponto mais baixo aqui. Então, eu posso estar colocando o meu ponto de Talveg nessa região aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar esse ponto, ó. Eu vou clicar aqui em criar ponto. E vou clicar bem aqui, ó. Que era um pouquinho mais afastado aqui dessa curva de nível. Criei aqui o ponto, vou chamar de ponto 1. Ele pede uma layer, né? Vou também colocar o nome da layer. Dou um OK. E aí ele criou um pontinho aqui, certo? Nessa localidade. Bem, o que eu vou fazer agora? Para gerar a bacia hidrográfica, pessoal, tem que selecionar esse ponto, ó. Então, eu vou clicar aqui nesse comando de informação, Feature Info, e seleciono o ponto que nós criamos. Bem, selecionou o ponto, gente, basta fechar a janela. Vocês notem que o ponto ainda está selecionado, não clique em mais nada. E agora é simples, basta você vir aqui em análise do terreno e procurar essa opção aqui, ó, de Watershed, que é justamente bacia hidrográfica. Vou clicar nela. Aqui, pessoal, ele vai entender que você vai gerar uma bacia hidrográfica nesse ponto. Eu vou clicar aqui nessa segunda aba e vou clicar em Draw a Box. Por quê? Porque eu vou selecionar, pessoal, justamente essa região que eu quero analisar. Tá? Ó, vou pegar um grande retângulo aqui nessa região, englobando todos os meus rios, certo? Que está, que eu sei, que eu entendo que está dentro da minha bacia hidrográfica. Vou dar um OK. E dou um OK novamente. Aí vocês podem ver, pessoal, um pequeno erro que pode acontecer. E é interessante que aconteça isso, tá? Ele gerou as subbacias, mas na hora de fazer a bacia hidrográfica, ele ficou uma bacia muito pequenininha. Por quê? Porque eu não peguei um Talveg, talvez, num ponto mais de baixa. Tá? Ele criou uma bacia muito pequenininha aqui nesse ponto. O que você pode fazer? E é comum acontecer isso, tá? Você pode criar um novo ponto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um ponto, pessoal, em cima dessa linha que ele criou. Que essa linha é um rio, certo? Virtual, que ele criou, que é um ponto mais de baixo ainda, tá? Então eu posso deslocar meu ponto um pouquinho mais aqui para cá. Vou criar aqui, ó, novamente um ponto. Vou colocar exatamente em cima dessa linha azul que ele criou.
que aí já é um rio baseado, né, no próprio relevo do terreno. Criei 1.2. Eu vou apagar essa drenagem, essa rede de drenagem que nós criamos. Apaguei ela. E aí eu vou repetir o processo, tá? Selecionei agora o segundo ponto. Fechei aqui. Dei um zoom out para pegar toda a minha região aqui da minha bacia. Venho aqui novamente em análise do terreno. Gerar bacia hidrográfica. Draw a box. Seleciono toda essa região. Dou um OK. Dou um OK. E aí agora sim, nós temos a nossa bacia hidrográfica definida. Ele cria várias subbacias nessa região que nós delimitamos, mas o que é importante, pessoal, é a bacia hidrográfica. Ela está completamente inserida dentro deste retângulo, inclusive que nós fizemos lá quando desenhamos o Draw a Box, tá? Então, vocês notem que nós temos aqui o traçado automaticamente da nossa bacia hidrográfica. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido aí a manipular aqui o nosso aplicativo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço e até a próxima.